Shalom, shalom, meus queridos, minhas queridas irmãs. Aleluia. Mais uma quinta-feira de vitória, como diz a pastora Conce. Aleluia. Então, meus queridos, o Senhor imprimiu uma palavra no meu espírito muito forte. Muito forte. É uma palavra de puxão de orelha. E primeiro corta para mim, obviamente, né? Mas se ele está fazendo isso é porque ele nos ama. Amém? Ele nos ama. E o seu amor é maravilhoso. Não há nada que se compare ao seu amor. Então, eu vou começar fazendo alguns questionamentos, algumas perguntas para a gente entrar naquilo que o Senhor quer comunicar. Todos aqui nessa sala são filhos de Deus, amém? Somos, não? Somos. Todos aqui nessa reunião já confessaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, amém? Glória a Deus. Todos aqui nessa sala passaram pelo batismo das águas, não foi? Aleluia! Mas eu digo assim, se você que está assistindo pelo YouTube e ainda não passou pelas águas do batismo, não se demore. Não é necessário que você esteja pronto para isso. Se você confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você não precisa nada que te capacite para as águas do batismo. Aleluia! Que essa verdade entre no seu coração, e qualquer pessoa que esteja dizendo ao contrário, perdoe essa pessoa, porque ela aprendeu desse jeito também, amém? Mas hoje a gente está aprendendo novo de Deus, que não é novo, que é a verdade. Aleluia! Meus queridos irmãos, em João capítulo 3 diz assim, ó, Jesus está ensinando o seu discípulo, que para ver o reino, para ver com os olhos o reino, é preciso nascer da água. Mas ele ensina também que para entrar no reino, leiam esse capítulo depois, é preciso nascer da água e do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Essa sala aqui, todos já receberam o batismo do Espírito Santo? Amém? Se provavelmente você tem alguma dúvida sobre isso, meus irmãos, talvez, e não é uma certeza, apenas talvez, você não tenha recebido o batismo ainda. Mas pode ser que sim. Amém? Pode ser que sim. Mas se você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, eu digo para você, busque o batismo do Espírito Santo. Busque. É para nós. Porque recebendo o batismo no Espírito Santo, nós nascemos no Espírito. E assim podemos entrar no reino de Deus. Amém? Glória, Senhor, aleluia. Mas você, meu irmão, minha querida irmã, já se perguntou o motivo, o porquê, além de entrar no reino de Deus, e nós temos que nascer do Espírito? Por que que nós recebemos os dons do Espírito Santo? Você já se perguntou sobre isso? Se perguntem, meditem sobre isso. Meus queridos irmãos, meu nome é Fabiana Padilha, eu sou casada com Rony Padilha, nós temos 3 filhos maravilhosos e nós somos filhos de pais maravilhosos. E eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu peço que vocês, por favor, abram as escrituras em Atos, capítulo 2, e o versículo é o 43, mas a gente vai ficar só na parte A do versículo. Amém? Atos 2, 43a. Glória a Deus. Papai, obrigada pela tua palavra, que a tua palavra é linda, que nos faz crescer, renova a nossa mente, nos insere no lugar que devemos estar. Glória a ti, Senhor. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Este é o texto que nós vamos trabalhar. Quero trazer para vocês um contexto desse tempo. Jesus, neste período, havia ascendido aos céus já estava com o Pai. Mas antes disso acontecer, ele tinha sido questionado pelos seus discípulos
como que seria a restauração do reino de Israel. Agora, o reino de Israel, a sua restauração, aí Jesus respondeu o seguinte, que não caberia a eles conhecer tempo e épocas que o Pai fixou por sua autoridade. Os apóstolos, então, discípulos de Jesus, que quer dizer o quê, gente? Os mais chegados. Discípulo é mais chegado, é mais próximo. Os aprendizes, aquele que come a poeira do seu mestre. Esses são discípulos. Discípulos são aqueles que realmente estão... Um pouquinho que eu vou admitir aqui. Discípulo é aquele que realmente está na sombra do seu mestre. Então, Jesus estava explicando para eles, para os seus achegados, que esses aí conheciam o segredo das parábolas. Que eles estavam, neste momento, meus irmãos, preocupados com a opressão romana. O que aconteceria com Jesus ali? Será que eles seriam livrados da opressão romana? É isso que eles estavam esperando. Eles estavam esperando uma resolução natural dos problemas deles. E eles estavam fazendo isso porque já tinha acontecido outras circunstâncias, outras situações semelhantes que o povo havia sido restaurado, livrado de uma opressão. Amém? A ótica, vejam bem, queridos, preste atenção. A ótica humana, quando não tem o aconselhamento do Espírito Santo de Deus, vê de uma forma muito rasa as questões eternas. Amém? Isso aqui fica para nós. Tem que guardar para nós. Como é que está a nossa visão em relação às coisas eternas? Será que nós estamos sendo rasos? Será? Essa visão apenas deseja uma resolução imediata para seus problemas de ordem efêmera, porque os nossos problemas naturais aqui, meus irmãos, são efêmeros. É aqui e vai terminar aqui. Não se consegue entender e compreender a eternidade, porque apenas conhece a eternidade de uma forma conceitual. Não meditou, não analisou, não verificou a eternidade. A independência do Espírito Santo de Deus traz este mesmo comportamento. A preocupação com seus interesses ou a necessidade de um tipo de sucesso. Eu vou repetir. A independência do Espírito Santo de Deus traz essa mente, essa mentalidade rasa, essa preocupação com seus próprios interesses, a sua família, seus filhos, as suas questões pessoais. Tem necessidade de apenas essas resoluções, ou tem necessidade de sucesso, de ser conhecido pelas pessoas. Amém? Então, essa forma de pensar, meus irmãos, além de não ter a condução do Espírito Santo, mostra uma forma grega, pensamento grego de avaliar os conceitos, sem pretensão de se aprofundar, porque não consegue entender aquilo que não se consegue ver através dos olhos naturais. Amém? Olha que forte isso. Os apóstolos, eles estavam com seus sentidos, e dentro dos seus sentidos, uma compreensão sobre a eternidade de forma manchada. Estava manchado, sujo. Por causa do quê, meus irmãos? Por causa da mistura de várias culturas. A mistura de tradições humanas, tradições pagãs. E isso, por que eles estavam com seus sentidos, o seu pensamento, a sua visão equivocada sobre a eternidade de uma forma rasa? Porque eles tinham manchas, mistura no seu modo de vida. Eles estavam manchados por também cultuar de uma forma pagã as suas coisas. E isso contribui para que não entendessem, e também nós, se estivermos da mesma forma,
não consigamos entender a profundidade do que Cristo fez por nós. Eles também não tinham entendimento sobre o que Jesus havia feito por eles, o que Jesus estava promovendo. Jesus não estava ali para acabar com a opressão romana, Jesus estava ali para acabar com o inferno sobre aquele que cresce nele, acabar com a segunda morte, e não para a resolução das finanças e coisas pequenas. Não que seja pequeno, mas a profundidade do que Cristo fez é muito além do que nós pensamos. Então, Jesus, após responder os apóstolos sobre a restauração de Israel, ele, olha só, gente, ele os advertiu que cada um deles receberia poder do céu, conforme Lucas capítulo 24, versículo 49, que diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E segundo Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aleluia! Amém. Meus irmãos, a palavra poder do texto aqui vem do grego, que significa dunamis, que quer dizer poder, força, habilidade, poder inerente, poder que reside numa coisa pela virtude da sua natureza, poder para realizar milagres, poder moral, excelência de alma. Gente, excelência de alma, entre outros significados. Jesus disse, sem usar palavras, olha só que interessante como a gente tem que cuidar também aquilo que Jesus não disse, mas como pelo ensejo, por tudo aquilo que ele tem mostrado antes e depois ele quer dizer algo também. Apenas aquele que recebe o Espírito Santo através do batismo, poderia discernir e entender tempos e épocas. Amém? Glória a ti, eterno. Então, vejamos, porque naquele momento ele disse que eles não tinham como discernir, mas aqui, em Mateus, ele diz que pode discernir. Por que isso? Porque tem que ter o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu gostaria que vocês depois lessem Mateus 24, não agora, Mateus 24, a partir do 32, que fala sobre a parábola da figueira. Então, meus queridos, Jesus estava se referindo sobre a sua volta, para poder restaurar o seu povo. Aqueles que permaneceram desavisados e à espera de resoluções humanas e não eternas. Vou repetir. Jesus disse aqui sobre a sua volta. Mas Jesus vai voltar para aqueles que foram desavisados, que permaneceram desavisados, à espera de resoluções humanas e não eternas. Pegaram? Porque quem está ligado, quem é orientado pelo Espírito Santo de Deus, vai estar com ele. Amém? Louvado e engrandecido seja o teu nome, eterno. Aqueles que não foram batizados pelo Espírito Santo, ou aqueles que foram batizados pelo poder do Espírito Santo, mas usaram deste poder, veja, usaram deste poder para outros fins, e não para testemunhar acerca de Jesus Cristo. Forte, né? Existe isso, Fabiana? Sim, e muito. Existe muito. Então, essa introdução, minhas queridas irmãs, serve como um ponto de partida para o que o Espírito Santo comunicou ao meu coração. Ele falou ao meu coração sobre temor, sobre dons do Espírito Santo, sobre dons ministeriais e sobre discernimento sobre os mesmos. É forte. Então,
Para que finalidade há a disponibilização dos dons espirituais? Para que fim tem? Para testemunharmos sobre Cristo. Amém? Gravem isso na mente de vocês. Dons espirituais servem para testemunhar sobre Cristo. Amém? E eu quero abrir um parênteses aqui, que o Senhor trouxe ao meu coração novamente, Atos capítulo 3, gente, é tremendo, porque ali tem tantas coisas eternas, e fala também sobre dons espirituais, sem falar sobre dons, fala sobre dons. Ou seja, Pedro e João estão entrando no templo e tem um paralítico, um coxo de nascença. Ele disse, me dá um dinheiro, uma esmola aí. Pedro diz assim, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Te levanta e anda. E ele ainda deu a mão e levantou. E entraram no templo, o coxo feliz, e todo mundo ficou perplexo pelo que tinha acontecido. Gente, uau, que tremendo esse capítulo. E ele diz assim, não foi nós que fizemos aqui, foi Jesus. Jesus Cristo que fez. Foi Jesus, aquele que vocês mataram. Aqueles que vocês mataram, que fez isso. E ele teve o discurso, foram presos, obviamente, né? Mas teve um acréscimo de 5.000 homens. Ou seja, o dom espiritual de cura trouxe tzedakah, ou seja, ele não mais iria mendigar, e aí teve 5.000 pessoas. Entenderam? Para isso que servem os dons espirituais. Esse é o foco, é o objetivo, é a matemática ideal dos dons espirituais. O Espírito Santo de Deus, ele distribui os dons de acordo com seu propósito. É o serviço do corpo para testemunhar sobre a soberania e majestade de Cristo. Amém? É sobre isso. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 diz, anotem depois, se vocês quiserem. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil, para quem? Para a pessoa que recebeu? Não. Não. Não tem nada a ver conosco. É tudo a ver com o outro. Amém? Os capítulos de 1 Coríntios 12, 13 e 14 falam sobre dons espirituais. Leiam sobre, busquem dons espirituais. E a finalidade dos dons espirituais a gente também encontra em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Aleluia! Minhas queridas, assim como os dons ministeriais conferidos por Jesus, dons espirituais são conferidos pelo Espírito Santo. Dons ministeriais são conferidos por Jesus. Amém? Eles também são conferidos para o quê? Para a edificação do corpo. Os dons espirituais nada se refere a nós mesmos, ou interesses privados. Amém? Em Efésios, capítulo 4, versículos 10 a 12, diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e para doutores também, querendo que o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia! Então, tudo tem a ver com a eternidade. 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 Eu repito, eternidade. Dons do Espírito Santo podem ser usados no corpo? Claro, podem. Isso acontece.
Não é feio, não é errado, não é pecado. Mas eles são conferidos para testemunharem sobre Jesus. Eu vou repetir. Eles são conferidos para testemunharem sobre Jesus, atrair aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo, chamar a sua atenção. Dons ministeriais que Cristo confere é para aqueles que já têm um relacionamento com Cristo, já foram salvos, já passaram pelo batismo e são para a sua edificação. Então, os dons ministeriais servem para a edificação do corpo. Amém? A mistura de culturas retira a visão correta sobre dons espirituais e ministeriais e acabam sendo usados para a sua glória pessoal ou a vanglória, para a pura vaidade, soberba. E esse é um pensamento diverso do que realmente é achado que tem a ver com a própria pessoa. Pessoa super espiritual, aquela que tem vários dons, está devidamente aprovada por Deus. Os dons espirituais não significam que a pessoa foi aprovada por Deus. Significa que ela buscou dons. Significa que ela orou. E significa que ela bateu e até que recebeu. Isso que significa. Amém? Isso fique muito claro na nossa mente. Ao entendimento que um vocacionado também, né, de uma forma equivocada, é mais ungido. Não, ele é tão ungidão, ele é o super ungido, né? Ele é mais filho do que os outros filhos. Não. Não tem nada a ver com isso, meus irmãos. Isso significa muito tempo de ensino errado, distorcido, ensino humano misturado com ensino divino, dando valor a dons espirituais, a vocação espiritual, que a maioria do corpo de Cristo não se sente capacitado. Esse ensino errado acaba trazendo um peso para o corpo de Cristo. Não, eu não sou capaz de orar. É só o pastor que pode orar. Não, é só o pastor que pode, sei lá, qualquer coisa. Gente, está errado isso. Está errado. Eu vou repetir, está errado. Todo filho de Deus pode impor a mão e orar. Todo filho de Deus pode pôr a mão e curar. Todo filho de Deus pode batizar. Todo filho de Deus pode discipular. Amém? Isso grave na nossa mente. Claro que nós temos pastores. Eu tenho uma pastora na minha vida. Uma pessoa que fala, que me corrige. Eu tenho também. Nós não podemos andar sós. A gente tem que se submeter à lixa também. Amém? Mas isso é um ensino errado. Isso é um ensino que faz com que o povo de Deus não flua na sua fluência, não exerça o sacerdócio que lhe foi conferido. Não faz, gente, está errado isso. Enquanto uns se acham melhores, outros acabam se sentindo inferiores, que não têm qualificações. Isso gera, sabe o quê, meus irmãos? Controle, subjugação. Amém? E eu trago para vocês também um texto que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos um homem, é um texto super conhecido, né, meus irmãos? Façamos um homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra, sobre todos os pequenos animais da terra que se movam rente ao chão. Deus não mandou homem subjugar e governar outro homem. Amém? Claro que há o dever de respeitar a autoridade, porque foi constituída por Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2 diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto,
Aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmos. Importante, meus irmãos, lembrarmos que quem capacita é o Espírito Santo de Deus. É ele que capacita. É ele. É claro que eu tenho que fazer a minha parte, cada um de vocês tem que fazer a parte de vocês, mas quem vai capacitar vai ser o Espírito Santo de Deus. E essa cultura manchada, capenga, isso é uma cultura capenga, gente, invadiu a igreja de um tempo para cá, talvez um século para cá, eu não saberia dizer, mas invadiu a igreja, essa cultura humana, essa mistura que não foi arrancada, não foi extirpada, permaneceu, e não só permaneceu, como piorou tudo. E o que que faz? Traz um relacionamento raso, um relacionamento muito superficial no corpo de Cristo. E a culpa é de quem, meus irmãos? A culpa será que é do nosso Salvador? A culpa será que é do Espírito Santo de Deus? Não, não é, a culpa é minha, a culpa é sua. É culpa daquele que ensina errado. E eu acho que não ensina errado, que ele ensina errado não porque ele quer, porque aprendeu errado também. Então, o Pai nos perdoa. Eu peço perdão agora, Senhor, em nome de Jesus, pela igreja. Eu peço perdão, Pai, pelo ensino errado, manchado, misturado com coisas pagãs. Pai, nos perdoa em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a sairmos desse lamaçal, a sairmos dessa mentirada. Pai, nos perdoa em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa falta de profundidade traz o mesmo entendimento, a mesma visão dos apóstolos de Jesus daquela época, que queriam apenas a restauração de Jerusalém. Eles não conseguiam visualizar a profundidade do que realmente estava acontecendo. Eu pergunto para você, será que a gente tem real entendimento do que está acontecendo? Ou nós somos igual os gregos, que sabemos apenas de conceito? Os dons espirituais, sem o entendimento correto de sua funcionalidade, se assemelha, veja bem, a uma criança com superpoderes. Ela não tem total ideia do que está habilitada para fazer. E os desejos dela são os únicos que ela está observando, é os únicos que importam, porque ela não tem maturidade. Ela não tem maturidade. E ela acaba não percebendo a necessidade do outro. Ela não tem empatia, não porque ela não quer, meus irmãos, é porque ela é imatura. Ela é imatura. E nós estamos num corpo imaturo, onde as pessoas só querem, eis que te digo, as pessoas só querem xalalá, as pessoas só querem a movimentação, o barulho. E eu já falei uma ocasião, vou tornar a repetir. Muito osso, barulho, muito barulho é osso. É o Vale dos Ossos Secos. É osso. Entendem? Barulho demais é Vale dos Ossos Secos. Não estou dizendo que não pode. Não é isso. Eu quero que vocês entendam o que o Espírito está comunicando. Assim como os apóstolos, na época de Jesus, filhos de Deus, podem estar presos numa visão simplista e terminativa da resolução de um problema pessoal. Ou seja, se há problema de escassez, eu quero provisão. Se há problema conjugal, eu quero a solução. Se é um problema de saúde, eu quero a cura. É errado querer isso? Não é. Mas não é o fim isso. Não foi para isso que Jesus morreu, não. Não foi para isso. Nós vamos receber a plenitude, mas não é o fim. Esse é no caminho. Eu vou repetir, no caminho que isso se resolve. É caminhando. Onde está em jogo? O que está em jogo? É a eternidade. Não está em jogo a minha felicidade no casamento. Está em jogo a eternidade. Mas é claro que o Senhor, por bondade e misericórdia, vai me dar plenitude no casamento. Amém? Então, vamos nos examinar.
Vamos nos examinar. Meus irmãos, se Jesus voltasse agora, neste momento, com a nossa movimentação no reino, nós estaríamos junto dele, como vencedores, ou nós estaríamos lá para sermos alinhados? Esse dom ministerial, vocacionado, desregrado, errado, está preocupado apenas com cura, com o primeiro ministério. Vocês já ouviram isso? Primeiro ministério, segundo ministério, será quantos ministérios? Com prosperidade, com casamento, e se esqueceu quase que totalmente de testemunhar sobre Jesus e edificar o corpo. Testemunhar sobre Jesus é impactar não crentes. Impactar não crentes para que se tornem crentes. Amém? Glória a Deus. É isso. Isso é testemunhar sobre Jesus. Não é para incendiar uma reunião de crentes através dos dons. Numa reunião ou numa celebração, assim como nós estamos hoje, é errado usar dons? Não, não é, gente, não é. Isso acontece. Acontece. Numa reunião de intercessão, os dons são usados para entender o que o Espírito Santo está comunicando. Isso é muito comum. Numa reunião de atalaias, numa reunião de intercessão, os ouvidos estarem sensíveis para aquilo que ele está comunicando. Mas numa reunião de ministração, de admoestação, não precisa sempre acontecer. Amém? Lembrando, todavia, que o Espírito Santo tem total de liberdade. Tem total liberdade, ele faz o que ele quiser, quando ele quiser, do jeito que ele quiser. A gente não precisa esperar uma manifestação do Espírito Santo para entender que ele está presente, porque ele está sempre presente. Amém? A diferença é que tem vezes que ele se manifesta, e tem vezes que não. Aleluia! Cada uma de nós tem o Espírito Santo de Deus. Ele nunca vai separar de nós. Ele é o selo, ele é a garantia, a promessa de que nós estaremos na eternidade com Deus. Nós somos comprados, e a forma de provar que fomos comprados pelo sangue de Jesus é o selo do Espírito Santo. Então, nunca mais na nossa vida nós estaremos sozinhos. Ele mora em nós. Amém? Outro lembrete. A manifestação dos dons não traz edificação. Sabia disso? A manifestação dos dons não traz edificação e também não faz ninguém se converter de verdade, né? Ela traz uma curiosidade, atrai a pessoa, impacta a pessoa e a pessoa vai querer aquilo. Mas ela não traz por si só edificação. Amém? Então, ela serve para testemunhar. Aleluia! Testemunhar sobre Cristo, nosso amado. Então, eu pergunto para vocês, por que testemunhar para um povo que já conhece? Por que seria? Por que eu quero impactar alguém que já conhece, que vive o sobrenatural de Deus? Isso não tem muita lógica, não é? Não tem. Então, prosseguindo. Dentre nós todos aqui, existem os crentes vocacionados. Amém? A gente sabe disso, né? Aqueles que o Senhor separou para só fazer aquilo na sua vida. Existem os crentes vocacionados. Mestres, pastores, evangelistas, profetas, apóstolos. Eles são para edificação do corpo. Mas eu quero enfatizar uma coisa aqui, ó, e prestem atenção. Sobre todos nós, todos, mesmo aqueles que não são vocacionados, têm um sacerdócio. Nós somos uma nação sacerdotal. Nós somos o sacerdócio real. E ainda que não tenha alguém vocacionado, ele pode e deve exercer o seu sacerdócio, que é discipular, que de repente expulsar demônio, né? Ministrar, pastorear, evangelizar. Entendem isso? Isso não é só para vocacionado. Isso é para o corpo, para os filhos de Deus. Isso que nós temos que entender. Nós somos uma nação sacerdotal. Uma nação sacerdotal. Nós todos ministramos o coração de Deus. Quando Jesus na cruz, eu sempre vou dizer isso, gente, eu sempre vou dizer isso, até que fixe na nossa mente. Quando Jesus disse tetelestai e rasgou o véu,
nós entramos no Santo dos Santos. Ninguém precisa fazer isso por nós. Ninguém mais. Amém? Eu vou lembrar, 1 Pedro 2,9, esse texto tem que estar gravado na nossa mente. Vocês, porém, são geração eleita, são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Olha aqui, ó, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não está escrito aqui, só o sacerdócio vocacionado é para anunciar as grandezas. Amém? Não está escrito isso. Está escrito o sacerdócio real, a nação santa para anunciar todos. Cada filho de Deus possui um dom ministerial conferido por Jesus e que precisa ser realizado, precisa fluir, mesmo que você não seja vocacionado. Amém? É importante que você busque qual o seu dom ministerial. Jesus está louco para responder. Ele quer demais que você faça. Ele quer muito que você faça. Ele fica feliz, ó, meu filho conseguiu, aleluia. Olha, minha filha está quase indo, ai, que bom. Mas eu quero perguntar, qual a solução? Qual a solução para esse entendimento real, para esse aprofundamento nos dons espirituais e dons ministeriais, de acordo com a real função de cada um, de cada dom, tanto ministerial quanto espiritual? Vocês sabem qual a solução? É o temor. Temor. O temor ao Senhor vai nos limpando das manchas, dos ensinos errados, da movimentação errada. É o temor. O temor vai nos impulsionar a querer agradar o nosso Senhor o tempo todo. O temor vai fazer com que a gente se aprofunde nas Escrituras, desejando fazer tudo o que for possível para sermos semelhantes ao varão perfeito. O temor que vai nos proporcionar tudo isso. Temor é saber que meu pai está me olhando em todo o tempo. Ter essa consciência de que ele está me olhando. Mas eu não faço só porque ele está me olhando, mas porque eu quero agradá-lo. Amor? O temor, ele é o princípio da sabedoria. Amém? O temor, ele é conhecimento. Em Provérbios 16 tem vários textos, tá? Em Provérbios 16:6 diz que o temor do Senhor evita o mal. Em Salmos 2:11 ensina que devemos adorar o Senhor com temor. Não pode ser de qualquer jeito, de qualquer maneira. E também nós aprendemos em Provérbios 10:27 que o temor ao Senhor prolonga a nossa vida. E Provérbios 28:14 diz que a constância do homem no temor do Senhor traz a sua felicidade. Olha aí, gente, que tremendo. E em Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, meus queridos irmãos, não vai transformar e não teremos a visão precisa da realidade sobre a eternidade se não tivermos temor. Temor. Hoje em dia não se tem mais temor, com todo respeito. A gente vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Ah, vou lá na celebração no domingo porque já está acostumado a fazer. Deus não só está nas quatro paredes, não. Deus está conosco em todo o tempo. Todo o tempo. Quando nós vamos num culto, numa celebração, um culto, como todo mundo se refere, não é para recarregar nossas baterias. É para prestar culto a Deus, para celebrar o Senhor. É isso. E nós nos reunimos. Nós estamos fazendo tudo errado. Muito tempo errado. Eu peço perdão por isso, Pai. A falta de temor nos torna narcisistas, vaidosos, altivos, prepotentes, orgulhosos
egoístas e soberbos. A falta de temor faz com que pensemos que não temos mais nada para aprender. Não tem mais nada para aprender, eu já sei tudo. Eu já sei tudo, já li a Bíblia toda. Nos faz desrespeitosos em relação a quem está trazendo um alimento espiritual. Eu já fiz isso, eu vou confessar publicamente aqui. Várias vezes a pessoa estava trazendo a ministração e eu disse, isso aí eu já sei. Isso aí. E eu peço perdão publicamente por ter sido tão soberba. Porque se eu estou naquele lugar ouvindo aquela palavra, eu preciso ouvir aquela palavra. Eu preciso ser ministrada naquilo. Amém? 1 Reis, isso aqui é para guardar no nosso coração. 1 Reis, capítulo 17, versículos 3 e 4, diz o seguinte. Vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro. E eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. A falta de temor desrespeita aquele que o Senhor enviou para nos alimentar. Eu estou falando alimento espiritual. A soberba é a armadilha e faz com que a pessoa seja comandada apenas por sua vontade. Eu vou repetir. A soberba é uma armadilha e faz com que a pessoa seja comandada por sua única vontade. As grandes armadilhas dos filhos de Deus, cheios de dons, sem temor, estou falando sem temor, são a soberba e a vaidade. E ninguém questiona, gente. Ninguém questiona o ungidão cheio de dom. Um ungidão cheio de dom falou. Porque, com todo respeito e amor, são quase a quarta pessoa da divindade. Essas pessoas que têm bastante dons, sem temor, eu estou falando, sem temor, né? Elas são super sensíveis, mas elas não escutam só o Espírito Santo de Deus, elas escutam a sua alma e escutam o inimigo também. Seus ouvidos espirituais são extremamente sensíveis. E acabam confusos, porque não discernem o que estão escutando. E não tem quem lhe corrija. Olha o perigo aqui. O temor do Senhor impede que nos desviemos para a direita e para a esquerda, e retira os nossos pés da malignidade. O temor ao Senhor abre os nossos olhos espirituais, abre o entendimento, e deixamos de nos preocupar com a nossa própria vontade. Nós buscamos o quê? A unidade da fé, a edificação do corpo. A prioridade do Filho de Deus, cheio de dons do Espírito Santo, com dons ministeriais, fluindo no sacerdócio, é a pura e ideal manifestação do reino de Deus. É isso. O propósito de ser filho de Deus não é ter dons, mas é claro que a gente recebe os dons. O real propósito é sermos transformados pela renovação da nossa mente, através do arrependimento genuíno e, consequentemente, a transformação de nosso caráter. Os desejos pessoais são legítimos, não estou dizendo o contrário, meus irmãos, mas não são o fim do evangelho. O fim do evangelho é chegar à altura do varão perfeito, antes que se complete o número de irmãos necessários para a sua volta. O que impede que tenhamos o temor do Senhor? O que está impedindo? O que impede? A mistura de cultura, mistura. Acabamos achando que tudo é permitido, achamos, isso é religiosidade. Nem tudo é religiosidade, tá, irmãos? Nem tudo. A gente, com essa mistura, acaba pensando que tudo agrada a Deus. Não, isso aqui tem um fim bom, isso aqui mostra para Deus. Não, nem tudo que... Isso aí é balela, isso é mentira. Amém? Vamos organizar nossa mente. A leitura das Escrituras vai limpando a mistura que há no nosso ser.
Amém? Em 2 Reis 22, do 8 ao 13, gente, essa história aqui narrada é tremenda. Leiam, meditem nessas escrituras. Diz o seguinte: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e, dando-lhe conta, disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Preste atenção no que aconteceu. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. O rei mandou a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Abcor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós. Porquanto nossos pais não deram ouvidos à palavra deste livro, para fazerem conforme tudo acerca de nós está escrito. Gente, eles eram um povo de Deus? Eram. Eles fluíam ou não fluíam nas suas fluências? Sim, tinha sacerdote, profeta, tudo. É claro. Mas eram rasos e faziam coisas que desagradavam ao Senhor, traziam a ira de Deus. Vejam só, meus queridos, Deus é coerente. Ele continua coerente às leis universais que ele mesmo criou. Isso está em Salmos, Salmo 119. Ele é coerente. Ele é único, singular, isento de mal. Isso está em Isaías 57. Ele é o amor. Ele não é impulsivo. Ele não é instável. E ele tem dado graça até agora. Não tem? Graça sobre graça ainda. Aleluia. Ele perdoa, ele é o próprio perdão. Ele é longânimo, lento em derramar a sua ira. Ele é lento, gente. Isso está em 1 Pedro, capítulo 3 também. Mas Deus, eu quero falar, também se manifesta em ira, conforme Malaquias 3:6. E é diferente da ira humana, porque a ira humana é impulsiva, imparcial e vingativa. A ira do Senhor, como é que acontece? Vocês já pensaram sobre isso? Eu estou quase encerrando. A ira de Deus é realizada através do abandono. Não porque ele deixa de ser nosso pai, não. Ele abandona os seus filhos para colherem os frutos da sua própria rebeldia. Conforme Romanos 1:24 e seguintes ali. O Senhor, quando está na sua ira, nos entrega a nossa própria concupiscência, conforme Romanos 1:24. E qual o remédio para evitar a ira do Senhor? Arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno. Temor ao Senhor. Vamos nos arrepender. Vamos usar os dons para que tem que ser usado. Vamos nos limpar da mistura. Caia sobre caia sobre nós esse temor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E com essa palavra nós vamos agora, em nome de Jesus, fazer a nossa ceia, examinando a nós mesmos, entendendo que nós estamos agindo de forma rasa ainda, muito rasa. Pedir perdão por isso, amém? Eu gostaria que vocês agora tirassem um segundo para refletir sobre isso e vamos orar. Amém? O Pai nos mostra onde que nós estamos sendo rasos.
Nos mostra, Pai, aquilo que estamos sendo soberbos. Se nós, Pai, atraímos a Tua ira, Pai, eu quero pedir perdão, perdão, Senhor, perdão, Pai, perdão pelo pecado, Pai, de atrair a Tua ira, Senhor, por ofender a Tua santidade eterna. Peço perdão, Senhor. Eu peço o Teu socorro. Nos ajude, Senhor. Por favor, papai. Aqui está o meu coração, Pai, e o coração dos meus irmãos aqui derramado no Ti, Senhor. Nós não queremos te desagradar. Perdão por isso. Em nome de Jesus. Todo mundo sabe que eu amo um texto de João para falar sobre a ceia. Aquele que não come da carne do Senhor, é João capítulo 6, não faz parte dele. Aquele que não bebe seu sangue não faz parte dele. Então nós temos que comer da sua carne e beber do seu sangue para fazermos parte com Cristo. Mas, pastora, eu estou em pecado. A ceia é para pecador. A ceia é para mim. A ceia é para você. Se você está fazendo alguma coisa que desagrada o Senhor, se arrependa agora. Se arrependa agora, peça perdão. Mas não deixe de ceiar. Não deixe de ceiar. Amém? Meus queridos, peguem o seu pão. Aleluia. Obrigada, Pai, Deus eterno, Criador, eterno, lindo de poder, por ter enviado Jesus. Jesus. Porque morreu por mim. Morreu por cada um de nós. Eu quero, Pai, ser responsável por esse pedaço aqui que eu estou comendo neste momento. Por essa parte no corpo da igreja. Mas eu vou falhar, Pai. Eu vou pecar. Eu vou errar muitas vezes. Eu peço teu socorro. Tua ajuda nisso. Eu peço. Não me deixa, Pai, te desagradar a ponto que o Senhor me atire a minha própria concupiscência, Senhor. Eu consagro esse pão que nos faça bem, que nos traga a entendimento real sobre aquilo que o Senhor nos dá, sobre dons espirituais e ministeriais, sobre o temor, que a gente seja forte o suficiente para arrancar a mistura do nosso meio. Em nome de Jesus, podemos comer todos. Amém. Aleluia. Pegue seu suco, meus irmãos. Da mesma forma, agora, nós tomamos o suco da videira, representando o sangue de Cristo. É a representação da nova e eterna aliança, que nos lava, nos limpa, nos deixa alvos como neve. Nós bebemos e fazemos parte de Cristo. Nós entendemos quem somos e por isso prosseguimos, onde quer que estejamos. Eu consagro esse suco que nos faça bem, que nos cure, que nos limpe, que nos lave. Sejamos todos alvos como a neve. Em nome de Jesus, podemos beber todos. Aleluia. Vai glorificando. Quem terminou? Aleluia. Glória a Deus.